Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos continuar analisando importantes decisões do STJ no informativo 735. Eu já disse anteriormente, em vídeos anteriores, que o informativo 735 é muito importante para os teus concursos de procuradoria, porque ele acabou trazendo muitas decisões que envolvem a fazenda pública. Não é diferente com a decisão que nós vamos analisar hoje. Estou falando do STJ, informativo 735, agravo de instrumento no recurso especial 1.880.972 Alagoas, decisão também da segunda turma, a exemplo das decisões anteriores do mesmo informativo que eu já analisei aqui no canal. Os temas são, ou as disciplinas são, Direito Constitucional e Direito Processual Civil, duas disciplinas do núcleo duro dos concursos da advocacia pública, e aí nós temos o tema que é precatório, e mais especificamente a questão dos honorários pagos em precatórios, mas precatórios atinentes às verbas que são pagas via decisão judicial transitada e julgado a estados e municípios a título de Fundef/Fundeb. Bom, vamos analisar então como é que fica a questão dos honorários contratuais ou do destaque desses honorários contratuais no que diz respeito a esses precatórios Fundef/Fundeb. Bom, se você já me acompanha aqui no canal há algum tempo, você já sabe que os valores decorrentes dos repasses da União a título de Fundef/Fundeb, eles possuem destinação constitucional exclusiva. Eles precisam ser aplicados de forma exclusiva na educação básica. Isso já é de conhecimento comum e reiteradas vezes STJ e STF já determinaram a aplicação exclusiva desses recursos apenas na política pública educação. Agora, no que diz respeito aos valores repassados pela União a título de Fundeb, atualmente para estados e municípios, e a título do que foi repassado acerca do Fundef no passado, com destinação exclusiva para a educação, isso acontece tanto para os valores que são repassados administrativamente, como aqueles decorrentes de recebimento de precatórios. Então, se o Estado ou município teve que judicializar a questão para receber da União os valores atinentes a Fundef/Fundeb, o precatório advindo desse processo judicial, o valor que vem nesse precatório, ele é igualmente vinculado e ele só pode ser pago, nesse caso, para o atendimento à política pública educação básica. Então, os valores decorrentes dos recebimentos dos precatórios de Fundef/Fundeb, assim como a parcela repasse principal administrativa, são igualmente vinculados e não podem ser pagos para atender nenhuma outra finalidade além da educação básica. O que eu quero dizer com isso é que o valor original de repasse é vinculado e o precatório, que nesse caso é recebido na via judicial exatamente em razão do valor principal que não foi pago no momento correto, ele também é vinculado. Então, o fato de receber esse valor a título de precatório não desvincula a sua aplicação exclusiva na pasta educação. Isso é importante que se diga desde já. Ora, se o precatório é vinculado, nós temos a questão dos honorários contratuais. A gente sabe que muitos municípios, os estados não, porque os estados possuem suas procuradorias estaduais devidamente instaladas com procuradores concursados, mas muitos municípios que não possuem procuradoria instalada acabaram contratando escritórios de advocacia privado para que eles pudessem ajuizar as ações para recebimento de valores atinentes a Fundef/Fundeb que não foram repassados de forma correta pela União Federal. Muito bem. Os municípios, no momento que contrataram a advocacia privada, estipularam forma de pagamento previsto em contrato administrativo, e uma forma de pagamento desses escritórios de advocacia é justamente o recebimento de honorários contratuais pelas ações judiciais, nesse caso, intentadas em nome do município. Quando o escritório de advocacia ele ajuizou a ação para recebimento dos valores atinentes a Fundef/Fundeb, muitos deles tiveram, nesse caso, contratos para recebimento de honorários contratuais por parte do município quando do recebimento dos valores de Fundef/Fundeb. O problema é que nós vimos que os valores atinentes aos precatórios de Fundef/Fundeb, eles têm destinação constitucional exclusiva que é para a educação básica. Então os honorários contratuais que esses escritórios de advocacia têm que receber do município
pela atuação judicial, eles não podem ser pagos com os valores que o município recebe a título de precatório Fundef/Fundeb. Por isso que os honorários contratuais que o município deve aos escritórios de advocacia que ingressaram com as ações que originaram os precatórios não podem ser pagos com os valores recebidos por parte do município a título de precatório Fundef/Fundeb. Por isso que STJ e Supremo proíbem o destaque dos honorários contratuais nos precatórios Fundef/Fundeb, porque esses valores recebidos eles têm destinação constitucional exclusiva para a pasta educação e não podem servir para pagamento de honorários contratuais. Então, isso nós já sabemos também, não é de hoje, já faz um bom tempo que a jurisprudência proíbe o pagamento de honorários contratuais para os escritórios de advocacia com base no recebimento exatamente dos valores atinentes a Fundef/Fundeb, que, não obstante sejam recebidos na via do precatório, também possuem destinação exclusiva. Agora, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 528, entendeu que uma parcela dos valores recebidos a título de precatório Fundef/Fundeb, essa parcela pode ser utilizada para pagamento de honorários contratuais. Eu já gravei vídeo aqui no canal sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos analisando hoje é a forma como o STJ se coaduna a essa jurisprudência do Supremo. O Supremo disse, de tudo que o município vai receber a título de Fundef/Fundeb, existe uma parcela que ele pode utilizar desse precatório para o pagamento dos honorários contratuais. Vamos entender o que o Supremo quis dizer com isso. Vamos lá. Fiz uma tabela para te explicar melhor. Quando o município recebe o valor a título de precatório Fundef/Fundeb, nós temos essa composição aqui, presta atenção. O município vai receber o valor original do repasse, aquele que ele deveria ter recebido lá atrás, no momento em que a União não pagou de forma correta. Ele vai receber também no precatório a correção monetária desse valor, ou seja, esse valor corrigido monetariamente para o dia do pagamento, e ele também vai receber uma parcela a título de juros de mora. Os juros de mora, na jurisprudência do Supremo, eles representam uma indenização que é paga ao ente pelo tempo que ele passou sem ter acesso ao valor. O valor era para ter sido pago ao ente lá atrás. Então, os juros de mora indenizam a espera do ente para o recebimento do valor nos dias atuais a título de precatório, e nesse caso, esses juros eles são, portanto, indenizatórios. Nós temos, portanto, então, o valor original mais correção monetária mais juros de mora. A soma desses três valores é o que representa o precatório Fundef/Fundeb. Beleza. No valor original do repasse, nós temos a natureza jurídica desse valor original é de valor principal. O Supremo disse que isso é verba vinculada à educação. No que diz respeito à correção monetária, que é atualizar monetariamente esse valor para os dias de hoje, isso é correção do principal, então também tem natureza jurídica de valor principal, e essa verba também é vinculada. No que diz respeito aos juros de mora, o Supremo diz que essa verba é indenizatória, ela não tem natureza jurídica de verba principal, mas de indenização, portanto ela é uma verba que tem vida própria, verba autônoma em relação à verba principal, e essa verba não tem vinculação para a política pública educação. Então, dentro do valor do precatório, o Supremo acabou encontrando uma parcela, que é a parcela de juros de mora, que tem natureza jurídica indenizatória, que é verba autônoma e que não tem vinculação com a política pública educação. Então, o Supremo entendeu que esses juros de mora, porque eles possuem natureza indenizatória, ou seja, indenizam o ente pelo tempo que ficou sem acesso aos valores, eles podem ser utilizados como destaque para o pagamento dos honorários contratuais dos escritórios de advocacia privado que foram contratados pelos municípios para ingressarem com a ação judicial a título do recebimento de Fundef/Fundeb. Olha o que diz o Supremo. O Supremo vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, isso aqui foi o pensamento original, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais, valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios nos termos do voto do relator. Então, como eu falei aqui em cima, o Supremo encontrou uma parcela no precatório que não tem destinação constitucional para a pasta da educação. O valor principal mais a correção monetária são vinculados, então esse valor não se mexe. O município e o estado que o recebem só podem aplicar esses valores
a título de educação básica enquanto valores com destinação constitucional exclusiva, mas os juros de mora, o Supremo disse que não tem natureza jurídica de principal, de valor principal, tem natureza jurídica indenizatória, é verba autônoma e não está vinculada à educação nos termos da Constituição, porque é verba indenizatória. E disse ainda o Supremo, isso porque esta Suprema Corte reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, os quais têm natureza autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso. Se assim o é, há, sobre tais juros, possibilidade de destaque dos honorários contratuais que tenham sido firmados com profissionais ou escritórios de advocacia que tenham atuado no deslinde da questão acerca de tal repasse de valores. Bom, como disse, o Supremo encontrou essa verba aqui, essa parcela nos precatórios que podem ser destinadas ao pagamento dos honorários contratuais, porque não possuem destinação constitucional, e o STJ, portanto, se coadunando à jurisprudência do Supremo, disse por meio da sua segunda turma no julgado que estamos analisando o seguinte: os juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios relativos a verbas destinadas ao Fundef/Fundeb podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais, somente a parcela dos juros de mora. Então, esse quadro aqui, ele explicita de forma bem pedagógica exatamente o que o Supremo entende acerca do precatório, o que é vinculado e o que não é vinculado, e ele ressalva tão somente a não vinculação dos juros de mora, parcela indenizatória, verba autônoma, que não está, portanto, dentro da destinação constitucional exclusiva para a sua aplicação na área de educação. Então, decisão importante do STJ, que apenas se coaduna, a decisão do Supremo eu já gravei nesse canal em um passado recente também, mas o STJ, por meio desse recurso especial, portanto, se coaduna à questão julgada pelo Supremo, que tem natureza, obviamente, constitucional, então o STJ não tem o que fazer a não ser se submeter aqui ao que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Não obstante, trata-se de uma decisão extremamente importante para os teus concursos, justamente porque envolve constitucional, processo civil, precatório e destaque dos honorários contratuais no precatório, que em um primeiro momento não era possível sob nenhuma hipótese, agora é possível apenas no que diz respeito à parcela dos precatórios atinentes ao pagamento dos juros de mora, ou seja, verba indenizatória autônoma e que não tem destinação constitucional exclusiva para a educação e serve, portanto, para o pagamento dos honorários contratuais. Muito bem, decisão extremamente importante, como disse. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.